Fala galera do canal Elite Oculta, quem não me conhece, eu sou o Fael Portinari. E antes de começar o vídeo, eu quero falar de uma novidade aqui rapidinho para vocês. Agora galera, eu estou com um canal de Free Fire. Este canal aqui ó, Faelzinho do Free Fire. Então você ainda que não é inscrito, corra lá e se inscreva. Que vai estar tendo vídeo toda semana, o link está aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de se inscreverem e clicar o sininho das notificações. Então galera, faça como a Lilith, ela já se inscreveu no canal e não perde um vídeo, não é Lilith? Eu não perco um vídeo. Então vão lá, corra, se inscrevam. Agora, vamos para o vídeo. Uma certa vez, eu e o meu primo Gabriel tomamos uma carreira das grandes de um lobisomem no interior, aqui perto da nossa cidade. Olá, eu me chamo Jaime, moro numa cidade pequena no sertão do Tocantins. Aqui é comum que na Semana Santa toda a nossa família vá passar essa data nos sítios interiores. E são dias até muito bons para crianças. A gente só brincava o dia todo, enquanto os adultos rezavam e cuidavam das coisas da Semana Santa, como jejum e essas coisas. E eu e o meu primo só brincávamos e corríamos o dia todo. Mas a Semana Santa tem as suas regras e tradições, até mesmo para crianças. Pois não se pode andar a cavalo e nem falar palavrões. Também não se pode faltar à missa. E uma das coisas mais importantes é não sair sozinho nas estradas à noite. As pessoas mais velhas dizem que na Semana Santa coisas estranhas acontecem. Dizem que, como forma de zombar da Semana Sagrada, o diabo solta os seus demônios nas estradas para assustar os desavisados e encher o coração das pessoas de medo para elas não conseguirem rezar e o deixar satisfeito. No sítio onde a minha família sempre vai passar a Semana Santa, existem algumas tradições, como por exemplo as brincadeiras de roda, como ciranda, cirandinha ou como uma brincadeira chamada camaleão, onde as pessoas dão as mãos e saem correndo pelos terreiros fazendo curvas e pulando. Geralmente, as pessoas das pontas acabam soltando as mãos e caem longe. É bem engraçado, mas nem tudo se trata de brincadeiras. E mesmo sendo uma data de muita oração e festividade, eu sabia que existem algumas tradições bem interessantes. E mesmo sendo uma data de muita oração e festividade, eu sabia que ainda existem algumas tradições bem interessantes e até meio amedrontadoras. E dentre elas, tem a de alimentar as almas. Alimentar as almas é uma tradição antiga, criada eu não sei como, mas consiste em escolher algum lugar separado das casas onde não haja energia e nem iluminação. Nessa ocasião, alguns homens e mulheres se escondem na mata. E quando chega a hora de alimentar as almas, as pessoas vão de dupla até este lugar para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eles fazem isso para as almas. Enfim, vocês vão entender melhor quando eu lhes contar o que houve. Mas antes de relatar, eu preciso contar algumas pequenas coisas que aconteceram naquele dia na roça. Bem, estávamos ali reunidos toda a família, para passarmos um feriado de Semana Santa e também poder descansar um pouco. Quase todos os meus tios estavam no sítio desta vez, incluindo até os que moravam fora do estado. Ainda não me lembro o motivo, mas naquele ano coincidiu de todos conseguirem vir. Tanto por parte de mãe
quanto por parte de pai. Ou seja, naquele dia a casa estava cheia de gente, tanto adultos quanto crianças, e era uma farra só. Me lembro de conversar com os meus pais e eles me deixarem ir brincar com os outros garotos. Lembro deles falando claramente que por ser Semana Santa não era para eu sair correndo pelas estradas, e nem mesmo andar a cavalo e ter bastante cuidado com o que eu falava. Na quarta-feira santa, como de costume, todos nós sentamos na beira da fogueira para ouvir os causos do meu avô e dos meus tios. Eram várias histórias. E posso até contar algumas depois, se vocês quiserem. E dentre aquelas histórias, uma de especial sempre me assustava. E olha que o meu avô contava ela sempre que tinha oportunidade. Era uma história de quando ele viu uma mula sem cabeça na sexta-feira da Paixão. E o assustador mesmo era a forma como ele contava. Ele sempre apontava algum lugar bem próximo da gente para dar noção da distância. E dizia que ficou a um braço de distância dela. Ele colocava o braço na nossa direção para mostrar a distância. E a gente, imaginando tudo, acabava morrendo de medo. Ele dizia que numa tarde de sexta-feira da Paixão, ele estava em casa. E então deu vontade de tomar um suco de goiaba. Ele pegou o seu cavalo e foi até uma goiabeira que ficava na beira do rio que passava lá perto. E quando ele chegou na goiabeira, havia uma moça muito bonita dançando umas danças estranhas na beira da goiabeira. Ele disse que foi tão estranho que o cavalo se atiçou e voltou correndo com ele montado em cima. E só parou quando chegou na porteira de casa. Ele conta que naquela noite, quando ele ia alimentar as almas, ele estava na estrada indo para debaixo da mangueira, lugar onde o povo alimentava as almas. E foi quando uma luz muito forte vinha de dentro da mata. O meu avô contava que ele ficou parado olhando, até que saiu na estrada uma mula grande, e que no lugar da cabeça tinha umas tochas acesas, que pareciam tochas de acender fornalha. Ele conta que quando viu aquilo, ele se jogou no chão. E só conseguiu ouvir quando a mula passou perto dele e soltou uns gritos como se fosse de uma mulher chorando. E como se fosse pouco, a mula ainda pisou nas costas dele. O meu avô sempre contava essas histórias, e sempre no fim ele mostrava umas marcas nas costas dele, que pareciam marcas de ferraduras de cavalo. Ele conta que sentiu o ferro quente queimar as costas dele, e ouviu aquilo sair gritando na estrada adentro, e só se deu por si quando o povo estava carregando ele para casa. Ele foi carregado numa rede dessas penduradas num pedaço grande de bambu, e assim carregado por 2 homens. Bem, a noite toda foi dessas histórias e causos, e o Gabriel e eu estávamos morrendo de medo. Mas aquilo não nos impediu de dormir do lado de fora da casa, pois estava dividido assim: mulheres e crianças dentro da casa, e os homens numa palhoça improvisada para armar a rede do lado de fora. E o meu primo e eu, por não querer ser tratados como crianças, decidimos dormir do lado de fora da casa, com os mais velhos. E sinceramente, foi uma noite maravilhosa e muito confortável. O vento frio era equilibrado por uma fogueira acesa, que esquentava a gente. Alguns homens ainda conversavam, e aquilo até nos dava uma segurança. E neste clima,
O Gabriel e eu estávamos com as redes uma do lado da outra e já estávamos quase dormindo. E foi quando um dos nossos tios estava combinando de assustar as crianças na noite de alimentar as almas vestidos de bicho. Olhei de rabo de olho para o Gabriel, que riu de canto e piscou. E neste momento eu já sabia que íamos aprontar. Bem, ficamos o resto da semana planejando o que iríamos fazer. Pensei em levar uma baladeira, mas o Gabriel disse que era perigoso a gente acertar um dos nossos tios. Então, combinamos o seguinte: iríamos alimentar as almas, fingir nos assustar e depois só virar e rir da cara deles, pois era a única coisa que dava para fazer sem apanhar ou ficar de castigo. Bom, chegou a sexta-feira da paixão e eu e o Gabriel estávamos brincando com os nossos outros primos de pega-pega. Os homens estavam jogando dominó e as mulheres fazendo almoço. E no meio da brincadeira, eu acabei batendo o pé e me machucando. E de uma forma automática, eu soltei um palavrão. Todas as crianças pararam e ficaram me olhando. Senti um frio correr o meu corpo e uma sensação estranha tomar conta de mim. As crianças não queriam mais brincar comigo. E até o Gabriel, meu primo, parou de brincar e me falou que não era certo xingar na Semana Santa. E muito menos na Sexta-feira Santa. Fiquei olhando todos se afastarem e fui para a pequena capela que tinha no quintal da minha avó. E lá eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria e pedi perdão a Deus. Mas mesmo assim, o clima para brincar havia acabado. A noite chegou depressa. Uma chuva fininha estava caindo, deixando a noite bem fria. E depois da missa da Sexta-feira Santa, as pessoas estavam indo de dupla em dupla rezar para alimentar as almas. O Gabriel, que depois do que eu tinha dito e tinha se afastado, nessa hora ele veio correndo para o meu lado piscando. Era o sinal que eu esperava. Bom, chegou a nossa vez. Fomos a um pé de manga que ficava ali perto, uns 100 metros das casas. Porém, o clima estava muito estranho. Um silêncio aterrador tomava conta do lugar. Chegamos lá e começamos a ouvir uns barulhos estranhos na mata. Uns que não estávamos acostumados a ouvir. E parecia como se algo pesado corresse ao nosso redor. Vez ou outra, aquilo sorria e gritava. E nós, achando ser parte do susto, demos início à alimentação das almas. E o meu primo Gabriel dizia: um Pai Nosso pelos que morreram queimados, afogados, sufocados, enforcados ou de acidentes de carro. E eu rezava um Pai Nosso completo, e assim foi. Ele falando as causas e eu rezando. Mas quanto mais rezávamos, mais os barulhos aumentavam. Barulhos de animais como bois, bodes, cães e galos. Coisas assim. E eu, naquela hora, já estava ficando com muito medo. E foi quando vimos sair de trás do pé de manga uma figura grotesca de uma velha de cabelos grisalhos e olhos vermelhos, com a boca entreaberta e babando muito. Ela caminhava toda torta com as suas vestes rasgadas e caindo aos pedaços. Ela me olhava, ria e balbuciava alguma coisa. Eu, assustado, comecei a gritar por socorro. Então, eu e o Gabriel saímos correndo na estrada. Mas aquela velha parecia estar em todo lugar. E nos acompanhava gritando que eu havia chamado ela.
Ela gritava e jogava pedras na nossa direção, tentando nos derrubar. O meu medo foi tanto que, quando vi as pessoas de casa, eu simplesmente me joguei no chão chorando de medo. O meu primo Gabriel até hoje não bate muito bem das ideias. Ele tem que tomar remédios controlados para dormir. E depois disso, eu nunca mais voltei naquele lugar. E foi aí que eu entendi que algumas tradições e lendas são reais. E que o meu maior erro foi duvidar disso tudo. Boa noite. Olá, meu nome é Maria e moro em Fortaleza, no Ceará. E o relato que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos de idade. Quero deixar claro que algumas situações inusitadas já haviam ocorrido comigo, mas não nesta dimensão. Bem, aqui em Fortaleza há um cemitério chamado São João Batista e é influenciado pelo estilo gótico. Muitos anjos, mausoléus, estátuas enormes e macabras. E nas épocas douradas, quando ele era o mais chique da cidade, vários políticos e até desembargadores e juízes eram sepultados lá. E quando se popularizou aquele estilo de cemitério, o local foi deixado de lado. Bem, acontece que parentes da minha mãe vinham há muito tempo sendo sepultados lá. E a ela foi destinada a tarefa de sempre atualizar os pagamentos do jazigo que a família dela possuía lá. Nesse dia, ela me pediu para acompanhá-la até o cemitério, para que ela pudesse quitar o carnê do mês referente. Bem, e eu, que adoro o estilo e a arquitetura do lugar, fui de bom grado. Era um mês de setembro e as flores dos cajueiros sempre me davam bastante alegria. E por conta disso, eu sentei no banco do lado de fora da tesouraria do local, pois ali havia ar-condicionado. E aquela tarde estava muito quente. Esperei ali enquanto a minha mãe entrou para efetuar os pagamentos. O cemitério tem uma igreja. E naquele dia eu podia ouvir os choros das pessoas lamentando o desencarne de algum parente. Cheguei perto para ver e pude perceber uma senhora muito bem arrumada se curvando no banco. E seu rosto era coberto por um véu preto. As outras pessoas não apareciam direito. Porém, eu vi a silhueta de algumas pessoas de costa. E acredito que as outras pessoas poderiam estar do outro lado, protegidas pela parede. Bem, era por volta de 4 horas. Achei o fato curioso daquelas senhoras se vestirem daquela forma. Uma delas olhou na minha direção e ficou parada. Era como se eu a estivesse atrapalhando. Então, ela estendeu a mão para mim, mostrando a palma. E fez um sinal, como se eu devesse parar de fazer o que eu estava fazendo. Voltei desconcentrada e sentei no meu banquinho, pensando que talvez eu estivesse incomodando elas. Enquanto eu observava as estátuas e os túmulos, eu avistei saindo do templo uma moça. Porém, era a moça mais linda que eu já vi até hoje. Ela estava impecavelmente arrumada e até parecia não ser de verdade. Os cabelos eram loiros acinzentados, de um tom que parecia incrivelmente natural. Muito alva, de olhos cor de mel e saia lápis cor de caramelo. Blusa branca de botão
e muito bem passada, como se estivesse saindo da loja. Ela usava um salto preto e na sua boca um batom muito vermelho. E andava como se desfilasse. Era alta e incrivelmente proporcional. E eu, que adoro roupas e maquiagem, fiquei encantada. Ela veio muito serena andando e não olhava para os lados de forma nenhuma. Ela foi se aproximando e eu não entendi o estilo dela, pois aquilo não era uma roupa tão comum para uma mulher tão jovem, pois ela aparentava ter uns 19 anos de idade. E também aquele estilo de roupa não era comum nem mesmo para a nossa época. Enquanto ela caminhava em minha direção, os pelos da minha nuca eriçavam. E principalmente quando ela me deu um olhar de rabo de olho e esboçou um sorriso no canto da boca. Pois bem, ela veio, passou na minha frente e foi em direção à saída. O pipoqueiro e o vendedor de picolé em frente ao cemitério, junto ao segurança na estrada, sequer notaram a presença dela. Eu achei muito estranho, pois como uma mulher tão linda não iria chamar a atenção de nenhum homem. Bem, e ela continuou seguindo. Quando, para minha surpresa, ela começou a atravessar a rua de frente ao cemitério, sem olhar para os lados. E ela seguiu enquanto os carros andavam e ninguém buzinou. E foi aí que eu vi o fato mais marcante da minha vida, pois os carros iam na direção dela e a atravessava como se ela não estivesse ali. Era como se um holograma ou um fantasma estivesse atravessando a rua. Bem, eu fiquei de boca aberta observando aquilo. E depois de alguns minutos, eu consegui descongelar. Corri e fui para o escritório da tesouraria. A minha mãe percebeu o meu estado e me questionou. Eu disse a ela que queria entrar antes do cortejo sair. Tive que mentir para a minha mãe, pois fiquei com medo da tesoureira me achar louca. Mas de pronto, a tesoureira nos disse que eu ficasse despreocupada, pois naquele domingo não haveria nenhum cortejo. E também não havia ninguém sendo velado. Eu, de tanto medo, segurei o meu choro. E a minha mãe terminou tudo muito rapidamente, percebendo que eu não estava bem. Saí dali muito agoniada. Enquanto o pipoqueiro, o sorveteiro e o segurança batiam papos descontraídos lá fora. Bem, eu nunca mais fui lá. E coitada da minha mãe, que vai sempre sozinha. Bom, este é o meu relato. Boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Fernando e sou de Belém do Pará. E atualmente tenho 42 anos. O relato que vou contar é sobre um cemitério antigo, já tombado pelo patrimônio histórico da minha cidade, e fica nos dias atuais localizado em um bairro nobre. Vou contar o relato e, na sequência, um pouco da história do cemitério, para que as pessoas entendam os fatos. Este relato não aconteceu comigo. Ele foi contado pela minha avó, que ouviu quando jovem, e nos repassou nos dias em que sentávamos com os vizinhos na porta de casa para jogar conversa fora já tarde da noite. Bem, eu não sei o ano do ocorrido, mas acredito que seja na década de 50 ou 60. Francisca era empregada doméstica na casa de um desembargador.
O casarão se localizava em frente a uma praça bem próxima ao cemitério. E como tantas outras pessoas na época, Francisca era uma mulher muito religiosa e costumava ir à missa celebrada na capela do cemitério da Soledade. Nesta época, ainda eram realizadas missas dominicais lá, e hoje ela se encontra abandonada. E um certo domingo, após um longo dia de trabalho e uma noite de sono pesado, Francisca acordou sobressaltada e crente que tinha perdido a missa das 6 horas. Ela arrumou-se depressa e saiu rumo à capela, sem olhar no relógio da sala da casa de seus patrões. E como a sua condição não permitia que apanhasse um táxi, a doméstica ia sempre a pé. E tal era a pressa que a Francisca nem estranhou o estado deserto em que se encontravam as ruas naquele dia. E chegando ao cemitério, Francisca logo concluiu que realmente perderá a hora. Afinal, a capela estava lotada e quase não havia assentos disponíveis. Porém, a Francisca encontrou um assento no último banco. E após fazer as suas preces penitenciais, Francisca notou que o padre não estava no altar. E ao olhar ao seu redor, notou que todos seguravam velas em suas mãos. Alguns até portavam mais de uma vela em cada mão. E mesmo achando estranho, ela achou melhor baixar a cabeça e esperar a entrada do padre. E depois de esperar alguns minutos, que para Francisca parecia uma eternidade, pois ela ainda tinha que retornar a tempo de preparar a mesa do café dos seus patrões, Francisca resolveu perguntar a alguém sobre o motivo da demora em começar a missa. Ao seu lado só estavam sentados homens. E como a Francisca foi criada segundo a crença que uma mulher solteira não devia puxar assunto com homens desconhecidos, ela levantou-se e foi até uma jovem que estava ajoelhada, próximo do altar. Ela se ajoelhou e fez que estava rezando. E após perceber que a moça terminara a sua prece, perguntou se ela saberia informar por que a missa ainda não havia sido iniciada. E ao olhar com mais atenção para o rosto da jovem, a Francisca percebeu que ela era extremamente magra. E os seus olhos estavam fundos e olheiras profundas. Chocada com a face doentia da jovem, ela desviou o olhar para os outros e notou o mesmo aspecto em todos. E foi quando a jovem respondeu que ainda estava cedo demais para a missa começar. Francisca então replicou, perguntando o motivo daquela aglomeração, se a missa ainda estava longe de começar. A moça então respondeu que eles eram as almas dos que estavam enterrados no Soledade e haviam morrido vítimas de cólera. E estavam esperando as preces de seus parentes. Atordoada, Francisca saiu correndo. E ao chegar na casa dos seus patrões, entrou correndo e gritando. Assustados, os patrões que foram socorrer a sua empregada no portão ouviram o seu espantoso relato. E após esse episódio, a Francisca acabou adoecendo, sendo acometida por uma misteriosa febre. Uma semana depois dessa febre, a pobre doméstica acabou enlouquecendo. O cemitério em questão foi inaugurado em 1850 e marca o momento histórico de enterros anteriores realizados em igrejas ou em suas imediações. O número de pessoas enterradas neste local ultrapassa os 30 mil, impulsionados pelas vítimas de duas epidemias, a febre amarela de 1850 e a cólera de 1885. Os enterramentos
cessaram em 1880. Mas as pessoas continuavam a visitar o cemitério, pois começaram a manifestar devoções às santas almas do purgatório ao lado do cruzeiro, que acontece até os dias atuais, e mais frequente nas segundas-feiras, com queima de velas durante o dia e a noite, e devoções de populares por algumas sepulturas específicas, que são consideradas santos populares, bem como a das escravas Domingas e Anastácia, e do menino Zezinho. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Essa história aconteceu com o irmão do meu avô, e vou chamar ele de Zuca. Cresci ouvindo meu pai contar essa história. Inclusive, essa era uma das mais pedidas do repertório sobrenatural do meu pai. E essa história aconteceu em Rosário, interior do Maranhão, há uns 60 anos atrás. Naquele lugar não havia estradas entre as cidades vizinhas, e o principal trajeto era através do rio. E também não haviam pontes construídas. Então, as travessias eram feitas de canoa. O velho Zuca trabalhava com isso. A fama dele na família era de homem sério, trabalhador, bem ignorante na forma de falar, mas um bom homem. E ele não gostava de conversa fiada e nem de fofoca. E dentro de casa, ninguém ficava com esse tipo de conversa perto dele, porque ele dava logo uns cortes bem boçais. Certa vez, uma vizinha estava na casa dele conversando com a esposa dele sobre um fato que estava acontecendo na cidade ultimamente. O povo estava falando que tinha uma assombração lá na margem do rio que Zuca trabalhava. A assombração começava por volta do final da tarde. Era uma voz que ficava murmurando e quase que gemendo como se estivesse com dor. Passador! Passador! E diz que a voz era fraquinha. Alguns diziam que a voz era feminina, e outros achavam que era masculina. Enfim, ninguém tinha coragem de ir ver o que era, mas todo mundo tinha certeza que era a alma de algum morto. Bem, ao escutar aquela conversa, o Zuca foi chegando e foi mandando o povo parar com essas fofocas dentro da casa dele. E disse que a assombração não existe para quem tem Deus no coração. E enfim, ele ficou com este papo. E não passou muito tempo que a vizinha tinha ido lá na casa do velho Zuca falar isso. Certa tarde, Zuca estava trabalhando, e quando já estava próximo das 6:30 da noite, não apareceu mais ninguém para atravessar o rio. Ele já estava ajeitando a canoa para ir embora. Desceu da canoa, ajeitou o que precisava ajeitar, e quando escutou meio a barulhos de sapo e grilos, uma voz que vinha de dentro do mato à frente dele, bem ali na margem. A voz vinha por entre as árvores, porém estava escuro, e Zuca não conseguia enxergar nada, porém ele conseguia ouvir. Passador! E de cara, ele pensou logo que fosse alguém querendo fazer brincadeira com ele. Lembrou da fofoca e não sentiu medo nenhum. Então, ele ouviu mais uma ou duas vezes calado, porém,
estava sem paciência para gracinhas e mandou: Velho, vai procurar o que fazer. Quer passar? Te apressa que eu já tô indo embora. Zuca estava dentro da canoa, e mal ele havia calado a boca, e a canoa afundou no lado oposto dele, como se alguém estivesse entrando na canoa realmente. Ele perdeu um pouco do equilíbrio, pois não estava esperando que alguém fosse realmente entrar na canoa. E quando a canoa estabilizou, dando a entender que a pessoa estava acomodada, ele ouviu mais uma vez aquela voz, porém de dentro da canoa: Passador! Zuca era um homem grande e sisudo. Porém, ele mudou a feição nessa hora para um belo semblante de susto e terror. E não deu uma palavra. Ele tremia tanto que mal conseguia ter forças para remar. E começou a rezar pedindo forças a Deus para fazer essa travessia. E foi remando calado até o outro lado da margem. E quando Zuca apontou na margem, novamente se desequilibrou dentro da canoa. O peso agora deixava a canoa. Suando frio e tremendo de medo e quase desmaiando já, aquele homem corajoso e bruto que tinha Deus no coração ainda escutou um sinistro obrigado. E nunca mais se soube de voz assombrada gemendo lá pelas margens do rio. O meu pai disse que desde esse dia, o Zuca, que já não era de deixar ninguém ter liberdade para falar o que quisesse dentro da casa dele, piorou ainda mais. E se o assunto fosse assombração, ele ficava virado no giraia e dizia bravo: Até quem tem Deus no coração vê essas coisas do além. E eu não quero saber dessas conversas aqui. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Olá, me chamo Carlos. E o que vou contar não aconteceu comigo. Na verdade, aconteceu com meu pai. Ele se chama Claudinei e é motorista de ônibus. E este ocorrido aconteceu quando ele trabalhava por conta própria. No ano de 2017, o meu pai trabalhava fazendo fretes, excursões e às vezes algumas viagens regulares. Nesta época, ele tinha um ônibus. Aqueles ônibus de piso alto, sem ser de 2 andares. Um certo dia, ele recebeu uma ligação de um pessoal de uma igreja. Aquele pessoal iria para um evento em Parnaíba, no estado do Piauí. O nome do evento era Jesus no Litoral. Era um evento de evangelismo. O meu pai gostava de levar o pessoal da igreja, porque em sua grande maioria eles davam menos trabalho. E também não eram custosos a pagar. O meu pai combinou com eles R$ 10.000 para levar e os trazer. E também os transportar por todos os dias do evento, que eram 7 dias. Então, eles pagaram 5.000 adiantados, e mais 5.000 quando chegassem em casa. Bem, o abastecimento do veículo também era por conta do pessoal da igreja. E um contrato desses, o meu pai não poderia negar. A viagem de ida foi até normal.
exceto por um trecho próximo à cidade de Cristiano Castro, no Piauí. O lugar onde ocorreu o fato é chamado de Cruz das Almas. A localidade fica a cerca de 3 quilômetros da zona urbana e próximo da cidade de Cristino Castro. E na saída daquele município para Brasília, as pessoas e alguns amigos do trecho diziam que às vezes dava para ver uma mulher loira que pedia carona naquele lugar. Por isso, de certa forma, ele não parava ali perto. Mas neste mesmo lugar, havia uma imagem de Nossa Senhora de Fátima bem próximo. E o pessoal da igreja pediu que o meu pai fosse devagar nesse trecho, para que eles pudessem ver a imagem e adorá-la. O meu pai conta que era por volta de 6 da noite, e o sol já estava se pondo. E assim que chegou na curva da Cruz das Almas, ele sentiu um calafrio no pescoço. Então parou o veículo. O meu pai escutava as pessoas rezando no piso de cima do ônibus, pois neste modelo de ônibus o motorista ficava abaixo dos passageiros. E quando ele olhou para o lado, viu uma mulher toda vestida de branco, que parecia olhar diretamente nos seus olhos. O sorriso dela era muito bonito, mas o seu corpo era pálido, e ele poderia jurar que os seus olhos eram vermelhos. O meu pai, com muito medo daquilo, acelerou fundo. E assim que saiu dali, a sensação ruim passou. E quando olhou pelo retrovisor do veículo, percebeu que no trecho mais atrás não havia mulher alguma. Mas quando se aproximou de uma curva, o ônibus perdeu o freio e quase derrapou e saiu da estrada. Nessa hora, o meu pai ouviu uma risada bem alta na cabine e sentiu um vento forte passar de um lado para o outro, como se algo saísse dali. Um dos passageiros, notando a movimentação brusca, veio na cabine para saber se estava tudo bem. O meu pai disse a ele que foi só um deslize, pois havia entrado rápido demais na curva e teve que corrigir a rota. O rapaz disse a ele que não precisava ter tanta pressa. Então, o meu pai continuou a viagem. Bem, todo o resto da viagem da ida foi tudo normal. E o estranho mesmo aconteceu na volta. Saindo de Parnaíba, por volta de 3 da madrugada, o meu pai logo saiu em direção da BR-135. Mas quando chegaram na cidade de Floriano, no estado do Piauí, era por volta de 8 da manhã. Então, eles fizeram uma parada para tomar um café da manhã e esticarem as pernas. O meu pai tomou seu café e saiu lá fora para fumar um cigarro. E foi aí que ele encontrou uma senhora cigana, que ficava ali perto como pedinte. Ela dizia que poderia ler sua mão e prever o futuro. Então, o meu pai decidiu deixar aquela cigana ler a sua mão. Ela, ainda apalpando a mão dele, disse que o universo havia preparado algo para ele. Algo como um encontro. Um encontro com uma coisa ruim. Mas a sua fé
iria decidir se ele viveria ou morreria. O meu pai riu e deu àquela mulher uns trocados. Ela pegou muito agradecida e foi embora dali. Mais tarde, quando todo o pessoal entrou no ônibus, o meu pai deu partida e seguiu a BR. Rodaram por mais 8 horas, até chegarem em Luiz Eduardo Magalhães, onde justamente era quase 2 da madrugada quando deixaram a cidade. Um vento frio soprava ao longe. A penumbra da noite ficava cada vez mais estranha e perigosa. Um nevoeiro se formava, e a visão, que já não era das melhores, agora estava pior. Eles estavam no pé da serra, e faltava pouco para chegar em Bezerras, no estado de Goiás. Eram quase 3 da manhã, quando meu pai sentiu o ônibus ficar pesado. Desta vez, ele estava mais alto e reduzindo a velocidade. E mesmo reduzindo as marchas, o carro só reduzia e reduzia, até que parou de vez numa reta no meio do nada, um pouco antes de subir a serra. O meu pai subiu e avisou os passageiros que houve um problema com o ônibus, mas que ele mesmo iria olhar, e logo logo todos iriam embora dali. Então, o meu pai apanhou as suas ferramentas e foi olhar o que houve com o ônibus. Certo tempo depois, ele conta que achou que o pessoal estava cantando no ônibus. Mas quando ele sentiu o cheiro de vela queimada, ele ficou assustado com o que poderia estar acontecendo. E assim que ele olhou em direção daquele cheiro, as suas pernas estremeceram. Foi quando ele viu a uns 30 metros do ônibus aquela multidão de gente que vinha ao longe. Pareciam peregrinos, porém eles surgiram do nada. Também não dava para ver as suas faces. Eram muitas pessoas a pé e alguns vaqueiros em grandes cavalos negros, todos segurando as suas velas e cantando. A minha avó já tinha falado uma vez sobre a procissão dos mortos, mas o meu pai nunca tinha visto e muito menos acreditava naquilo. Ele achava que era só invenção de sua mãe. Ele, muito assustado, correu para um dos lados do ônibus tentando entrar. Porém, aquela procissão estava muito próxima. Então meu pai ficou com medo daquelas pessoas o verem e tentarem o seguir, ou até mesmo tentarem pegar alguém do ônibus. A sua única opção foi entrar para debaixo do ônibus e ficou olhando enquanto aquilo passava. Debaixo do ônibus, o meu pai conseguia ver as pernas das pessoas. Porém, segundo ele, todos ali tinham pernas de bode. Ele também ouvia gente gritando e correntes se arrastando. E quase no fim, quando tudo havia passado, ele logo sentiu um cheiro de carne podre. Era algo pútrido que o fazia querer vomitar. E logo mais adiante, ele viu passando 2 seres enormes, com o corpo coberto de pelos. Logo viu quando um parou e ficou do lado dele.
ficou de quatro e começou a farejar o ar. O meu pai ficou olhando enquanto aquela criatura se aproximava dele. E foi quando aquilo se abaixou e olhou por debaixo do ônibus, diretamente para o meu pai. Naquele momento, ele sentiu a morte. Aquela criatura tinha olhos vermelhos como as chamas do inferno. Neste momento, ele já estava chorando de medo. E a criatura que o fitava nos olhos rosnava e tentava entrar por baixo do ônibus. Porém, devido ao seu tamanho, aquilo não conseguia. Logo, meu pai ouviu o pessoal do ônibus rezando o credo. Enquanto eles falavam, o meu pai repetia. E aquelas duas criaturas permaneceram ali por mais alguns minutos. Até que os dois seres simplesmente sumiram. E em seguida, o ônibus fez um som de alívio da pressão do ar, como se soltasse um vapor. Com muito medo, o meu pai correu. Fechou a tampa do motor e entrou para dentro do ônibus. Deu partida e, como um milagre, o ônibus funcionou. Ele saiu dali rápido, cantando pneu. Quando o dia amanheceu, meu pai agradeceu às pessoas do ônibus pelas orações. Porém, todos eles disseram que não haviam orado. E também quiseram saber o porquê da pergunta. O meu pai se desculpou e disse que achou ter ouvido uma oração. O padre perguntou para o meu pai qual oração que ele ouviu. Então, o meu pai repetiu as palavras para ele. O padre contou que aquela era uma oração de proteção contra forças do mal e que servia também para espantar demônios e criaturas malignas. O padre insistiu em saber o motivo da pergunta. Porém, o meu pai deixou em sigilo, pois não queria que eles achassem que ele era louco. Depois disso, o meu pai abandonou a estrada por muito tempo e só voltou agora por conta da grana. Mas para o Piauí e Nordeste, ele não dirige mais. Nunca mais. Boa noite.